E aí, pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar a quantidade de vezes ao longo de um ano em que você tem que fazer negociações, em que você tem que sentar com outras pessoas para chegar a um acordo, para buscar um acordo, para tentar fechar uma negociação, qual seja de comprar algo, ser contratado, contratar alguém, discutir algo que não está funcionando bem? Vou te dar um exemplo simples do dia a dia. Corriqueiros. Nos condomínios de prédio, volta e meia, existem discussões, existem debates entre os condôminos, cada um quer fazer uma coisa diferente, o síndico quer fazer outra, o conselho quer fazer outra, tem que sentar para discutir, para negociar. Você vai comprar um carro, vai trocar o seu carro, você vai numa concessionária e senta com o vendedor, com o gerente, às vezes até com o diretor, dependendo do preço do carro, né, gente? Comprar um carrão e vai saber o carrão que você está comprando. E aí, nós precisamos, em muitos momentos, usar técnicas para fechar essa negociação, né? Não dá para você fazer uma negociação, principalmente se forem muito importantes os temas a serem discutidos, muito importante o que você tem na mesa, o que você pode perder ou o que você deve ganhar, você deve ter uma técnica. Não dá para você entrar despreparado numa negociação. Eu negociei acordos ao longo de toda a minha vida. Todas as empresas onde eu trabalhei, uma das minhas tarefas principais foi negociar acordos, convencer clientes, contratar fornecedores, discutir condições de contrato. E ao longo do tempo eu fui aprendendo com isso e percebi que algumas coisas a gente pode transferir do mundo corporativo para a nossa vida normal e do dia a dia. Existe uma técnica que é bastante conhecida e que eu gosto muito, que é uma técnica que tem um acrônimo, né, as letrinhas em inglês aí, tá? Eu vou pedir perdão para vocês de estar usando acrônimos em inglês aqui no nosso bate-papo, que não é o meu objetivo principal, que é o tal do BATNA, B-A-T-N-A. Em inglês seria Best Alternative to Negotiate Agreement. Essa técnica ela foi criada por um cara que é muito inteligente, chamado William Ury. William Ury, ele é autor de um livro, Como Chegar ao Sim. O título do livro é Como Chegar ao Sim, que ele ensina técnicas de negociação. Que ele é um cara que nos ajuda a aprender como que a gente faz o passo a passo para conseguir fechar os acordos. Porque, afinal, segundo o próprio William Ury defende, o melhor resultado de um acordo é fechar o acordo. Tá certo, gente? O melhor resultado é sempre esse. É você chegar ao sim de ambas as partes, ao invés de chegar ao não, ao invés de não fechar o acordo e cada um ir para o seu lado. A negociação no Brasil mais famosa que o William Ury participou foi a negociação de Abílio Diniz contra Jean-Charles Naouri, a história da venda do pão de açúcar para o grupo francês Casino. Então foi uma discussão bastante complicada lá, os ânimos se exacerbaram bastante, demorou quase 2 anos essa negociação para concluir, mas ela foi concluída no modelo positivo, no resultado aí melhor, segundo William Ury, que é chegar a um acordo. Mas voltando, deixando de lado a história e falando um pouco sobre essa técnica diz o seguinte: quando você vai para uma negociação, antes de você sentar com a contraparte, com o outro lado, você deve ter na cabeça qual que é a sua alternativa caso tudo dê errado, caso essa negociação falhe, caso essa negociação está indo para o caminho de dar errado. Os dois lados vão sair da mesa, vão levantar para cada lado e não vão assinar um acordo. Então você tem que ter já previamente definido qual é a sua posição, a posição em que você fecha acordo de qualquer jeito para não ter o acordo não fechado, entendeu? Então você tem que ter na cabeça o que você vai abrir mão. E ao longo das negociações você vai andando em direção a esse caminho e quando não tiver mais jeito você coloca ela na mesa e aí tenta fechar o deal. Então é uma técnica que você pode utilizar. Então na compra de um carro, você está pedindo desconto de 10% no valor do carro. Digamos que o carro tem um preço de 100 mil reais e você só fecha com 10% de desconto. Qual o desconto mínimo que o outro lado poderia dar para você fechar o negócio? Por 2% de desconto, 3% você fecharia? Então você já ter na cabeça, previamente, antes de você sentar na mesa, qual que é esse desconto,
para no caso de você perceber que está indo para o final a negociação e não vai dar certo, você vai embora, não vai comprar o carro, ele não vai vender, você colocar essa alternativa na mesa. Então, uma forma interessante, uma forma inteligente de você negociar, de você ter formas aí de buscar o tal do sim que é tão importante numa negociação, tá bom? Valeu, gente!